بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على نبينا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e agradecemos os seus favores, principalmente por estarmos aqui mais uma vez, uma grande oportunidade para falarmos dos ensinamentos da nossa religião, que é o Islã, que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes neste Islã até a morte. A promessa era a seguinte: a partir de hoje, aos domingos, teremos palestras sobre os direitos humanos no Islã. Quando falamos de direitos humanos, devemos deixar bem claro que existe diferença quando falamos de direitos humanos em relação a quem? Existem direitos humanos em relação a Deus. Se formos a falar de direitos humanos em relação a Deus, aí, precisamos de saber que o ser humano em relação a Deus existe apenas a troca de um direito e uma obrigação. Ou seja, Deus tem só um direito sobre nós, um só. E já falamos disso nas aulas de direitos de Allah. Deus só tem um direito sobre nós e temos só um direito sobre Deus. E acho que preciso de explicar isso para não deixar as pessoas assim, né? O único direito que Deus tem sobre nós é aquele que já falamos, que é adorar somente a Allah e não associar nada a Ele. Esse é o direito de Deus. A Nabi alayhi salatu wassalam perguntou a um dos seus companheiros, quando ele disse: Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Você sabe qual é o direito de Deus sobre as pessoas e qual é o direito das pessoas sobre Deus? E o companheiro do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse: Allahu wa rasuluhu a'lam. Quem sabe disso é Allah e depois o seu mensageiro. Eu não tenho nenhum conhecimento. E o profeta deixou claro que haqqullahi ala al-ibad, o direito que Allah tem, o direito de Deus sobre as pessoas, ou seja, sobre todas as criaturas, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, é adorarem a Ele e não lhe associar nada. Se você adorar Allah subhanahu wa ta'ala sem associar nada, você já deu o direito a Ele, o direito que Ele merece. E qual é o direito das pessoas? Nesse caso, nós, o que é que merecemos perante Deus? Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. O direito das pessoas em relação a Deus é que Deus não castigue aquela pessoa que não lhe associa qualquer outra coisa. Ou seja, o direito da pessoa é entrar no paraíso sem ter que passar pelo inferno. Aquele que adorar Allah sem lhe associar nada será admitido no paraíso sem ter que passar pelo inferno. Porque nós sabemos que há pessoas, na'udhu billahi min dhalik, existem pessoas que chegarão no paraíso depois de sofrerem no inferno. Significa que esta pessoa não deu o direito a Allah como devia dar. Então, aquele que adorar Allah em todas as circunstâncias, não associar nada a Ele, o seu direito é ser admitido no paraíso sem ter que passar pelo inferno. Isso será no dia de Qiyamah. E aqui no Dunya, isto que nós vemos aqui são favores de Allah, ni'amullah, ala'ullah.
A chuva que cai e nós bebemos da sua água, as plantas que nascem e nós comemos, o ar que respiramos, a terra que pisamos, o sol que ilumina e faz amadurecer as nossas frutas, tudo que a gente está a viver aqui está dentro de Fadlullah, são os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, não é nosso direito. Percebam bem, o que é direito? Direito é aquilo que obrigatoriamente você deve ter em relação ao outro. Direito é aquilo que obrigatoriamente ninguém deve tirar de você. Quando Deus criou essas condições todas para o nosso bem-estar aqui, nós não tínhamos feito nada. Até porque não existíamos. Porque Allah primeiro criou o universo, preparou a terra, criou condições para o bem-estar da humanidade. Nós não havíamos. Então não é nosso direito, é um favor de Allah. E se é favor, Allah favorece a quem Ele quer. Então veja só, há muita diferença. Se você não perceber, vai pensar que, mas como é que é só um direito? Não, é só um direito que nós temos lá na vida do além. Aqui o resto são favores. E a palavra já diz, favor. Aquilo que você recebe sem fazer nada, sem merecer, só porque a pessoa ou tem pena de você, ou gosta de você, ou respeita você, e Ele lhe dá. Se, por exemplo, eu tiro dinheiro, entrego a alguém aqui, não tenho dívida com ele nem nada, esse é um favor meu, ele não merece isso, eu só lhe dei por uma certa razão. Mas se eu contrair uma dívida e a pessoa está aqui, na medida em que vou tirando dinheiro para dar, estou a dar o direito dessa pessoa, porque existe uma troca. Então tudo que estamos a passar aqui no dunya, neste mundo, não é direito nosso, por isso Allah tira quando Ele quiser. Entende? Por exemplo, a vida. Nós somos vivos porque Allah colocou a alma no nosso corpo. Não é direito nosso, não é obrigação de Deus manter você vivo. Por isso, quando Ele quer, você morre. Mas direito é aquilo que você obrigatoriamente deve ter pela parte do outro. Então, eu estou a falar assim para não confundirmos. Quando falamos de direitos humanos, em relação a quê? Direitos humanos em relação a outro ser humano. É o que nós vamos falar aqui. Quando a gente fala de direitos, é muita coisa. Temos que repartir depois direito dos pais, dos filhos, direito da mulher em relação ao seu marido, são direitos conjugais, direito do trabalhador em relação ao seu patrão, são direitos laborais. Tudo isso está dentro dos direitos humanos, mas nós vamos mais ou menos direcionar a nossa atenção para aquilo que eu devo fazer para você obrigatoriamente, por sermos humanos. E aquilo que você não pode mexer em mim obrigatoriamente, por sermos humanos. Isso é que são os direitos humanos, em poucas palavras. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é este tema. Qual é o alvo? Em que se foca estes direitos humanos? Em que se focam esses direitos humanos? O tema de direitos humanos, agora estamos na mesquita, é claro que estamos a falar islamicamente. Nós não vamos estudar os direitos humanos conforme os que foram estabelecidos naquela convenção de... Onde? Onde é que foram estabelecidos os direitos humanos? Tu acha que é o país? Não estamos a falar desses direitos aí. Estes são os direitos humanos segundo a elaboração do ser humano. Nós vamos falar dos direitos humanos segundo o nosso Criador, aquilo que Ele disse no Alcorão. Então, sendo direito humano no Islã, não vamos confundir que este tema é só para muçulmanos. É claro, já que estamos a dar na mesquita, só vai ser muçulmano, né? Mas esse tema tem como alvo todo ser humano, o que significa que até deveríamos convidar pessoas não muçulmanas para ouvir o que Deus falou no Alcorão sobre os direitos humanos, para ele analisar, avaliar, ver onde é que na verdade existe o direito dado por Deus ou o direito consagrado pelo homem. Então este tema, eu devo admitir que falando desse tema na mesquita estamos a ser um pouco injustos. Esse devia ser falado num lugar aberto, onde toda pessoa que puder chegar lá fosse ouvir. Mas pronto, injusto, eu disse um pouco, né? Não somos muito injustos. Um pouco porque, pronto, eu vou dar prioridade àqueles que são, primeiro, irmãos em 2 aspectos. Vocês são meus irmãos humanos e são meus irmãos muçulmanos. Então temos 2 coisas aí.
Agora, aquele que tiver um irmão humano que não é muçulmano e que está interessado, pode lhe trazer aqui, a gente não vai lhe proibir. É só vir arranjar uma sentada aí, quando chega a hora da oração, sai, acabamos, ele continua. Mas esse tema tem como alvo todo ser humano, ou seja, não é somente para os muçulmanos, é para todo aquele que sabe que é ser humano. Porque se nós formos a falar só para os muçulmanos, isso vai fazer entender que o tema tem a ver com crença. Este tema não tem a ver com crença, tem a ver com a humanidade, o ser humano. Só que agora sim, vamos falar como crença, porque vamos extrair do Alcorão e da Sunna. Em segundo lugar, portanto, estamos a falar de algumas particularidades antes de introduzir o tema. Ou seja, antes de começar a mexer com o direito praticamente falado, né? Qual é a síntese? Síntese, ou seja, o que nós queremos dizer quando falamos dos direitos humanos? O que é que nós queremos fazer entender às pessoas? Falar dos direitos humanos é, mais ou menos, procurar entender o que é que o Alcorão e a Sunna já sabemos o que é isso, a tradição do profeta Muhammad. Mas não é, eu gosto de definir a Sunna assim, do meu jeito. O que é Sunna, para um não muçulmano entender? Alcorão já sabemos que é o livro religioso dos muçulmanos. Tem outra definição religiosa também, que agora não interessa. Mas quando se fala de Sunna, eu gosto de dizer, a Sunna é a tradição profética de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Essa palavra profética não pode faltar, porque se for tradição de Muhammad, vai querer dizer a tradição dos árabes, porque Muhammad é árabe. Entende? Quando você diz tradição profética, logo já está a fazer entender que essa tradição tem a ver com a profecia. Não são coisas que o Muhammad encontrou quando nasceu e ele começou a espalhar, mas sim são coisas que Muhammad aprendeu com a profecia. Por isso eu traduzo assim: a Sunna é a tradição profética de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então quem procura saber quem é Muhammad, aí o assunto já não é de agora, né? Então, falar dos direitos humanos é procurar saber o que o Alcorão e a Sunna nos ensinam em relação aos direitos de cada um de nós como pessoa, não como muçulmano. O que o Alcorão e a tradição do profeta Muhammad dizem em relação aos direitos de cada um de nós como pessoa, não como muçulmano. Quando Allah fala dos direitos humanos aqui, não está a focar nos muçulmanos, está a focar na humanidade inteira. Então, quando se diz direitos humanos no Islã, não tem a ver apenas com muçulmanos, tem a ver com todo aquele que tem a alma e corpo, pessoa, ser humano. E vamos ver um aspecto essencial nesses direitos humanos no Islã. O aspecto essencial aqui é que os direitos humanos no Islã não são fruto de um esforço humano, ou seja, não foram elaborados, não foram estabelecidos na base de um esforço individual ou coletivo de pessoas. Sabe como é que é a lei humana, né? A Constituição da República. Quem estabelece? Magistrados, deputados, sei lá que, pessoas reconhecidas como estudiosas, é que sentam e elaboram leis. Direitos humanos no Islã não foi esforço nem individual nem coletivo de seres humanos. É um decreto que veio diretamente do Criador dos seres humanos. Então é importante saber o que esse Criador diz sobre esses direitos humanos. Então isso significa que se são direitos que vêm de Deus, são direitos, portanto, são perfeitos. Não há desvio, não há irregularidade, não há injustiça. Por quê? Por que não há injustiça? Porque Deus é diferente das pessoas. Então, normalmente, quem é injusto para o outro é aquele que é da sua espécie. Porque a injustiça vem de onde? Vem da inveja, vem do rancor, do ódio. Deus não é da nossa natureza, então não vai estabelecer leis que prejudicam a nós para ele sair a ganhar, porque não sai a ganhar nada. A injustiça surge quando a lei é elaborada por pessoas iguais como você. É quando ele elabora uma coisa, sabe que isto aqui ele não vai entender. Até que ele entenda, eu já passei.
isto aqui, mesmo entendendo isto, favorece mais a classe X não favorece, porque somos todos da mesma espécie. Então, um dos aspectos muito essenciais nos direitos humanos é que eles não foram elaborados nem estabelecidos na base de algum esforço individual ou coletivo de pensadores, filósofos, deputados, magistrados, seja qual for o fórum onde eles vão ficar sentados a pensar. Então, aí isso chama atenção, que são coisas importantes, porque é o próprio Deus a falar. Então, esse Criador, que é o nosso Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, ao traçar as leis, ele não se inclina para a injustiça, simplesmente por causa disso que eu disse, porque ele não tem igual. Quem fica preocupado em injustiçar o outro é aquele que sabe que se este estiver, eu estou a correr risco. Isso está bem claro quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Imran, capítulo número 3, versículo 108, Allah tabaraka wa ta'ala diz: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah não pretende nenhum prejuízo, nenhuma injustiça para a humanidade. Ou seja, quando Allah quando Allah estabelece ou decreta as suas leis, não procura prejuízo de ninguém. Ele só procura o bem-estar daqueles que vão praticar essas leis. A título de exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz coisa X é haram, não comam, não consumam carne de porco. Ele come? Não come. Então quem pensa que foi injusto, por que Deus proibiu a carne do porco? Coma e veja o que vai acontecer. Há de ver que Deus não sai prejudicado, senão você mesmo. Então, em todas as suas leis, Allah não procura injustiçar as suas criaturas. Então não pretende injustiçar as suas criaturas, nem sequer pretende prejudicar a humanidade inteira. E vamos fazer algumas distinções nesta introdução. Podemos fazer uma comparação, uma equiparação entre os direitos humanos no Islã e os direitos humanos estabelecidos pelos seres humanos. Vamos notar algumas diferenças. Aqui vou apresentar apenas duas. Quando Deus diz que isto é direito de pessoa em relação a outra pessoa, desde que ele disse, quando falo desde, estou a falar desde a revelação do Alcorão, está? Não estou a falar das outras profecias, porque nós sabemos que os outros profetas receberam leis de Deus que com o tempo deixaram de ter validade. Cada profeta que vinha, ou vinha fortalecer a mensagem do profeta anterior, ou vinha corrigir alguma coisa que as pessoas adulteraram depois da morte do profeta anterior. E assim, a lei de Deus mantinha-se, até que chegou a vez de enviar o último mensageiro. Então, ele prorrogou todas as leis. Então, quando falo desde, estou a referir desde a revelação do Alcorão. Então, a lei de Deus, neste caso, os direitos que Allah estabeleceu no Alcorão não sofrem influências do tempo ou lugar. O que é que isso significa? Significa que desde que o Alcorão foi revelado, por isso as pessoas não gostam muito do Alcorão. Não gostam porque sabem que tem um grande inimigo ali. Tem leis que não se alteram. Desde que ele foi revelado, não sofre a influência do lugar ou do tempo, o que significa que, a partir do momento em que Allah disse ao profeta Muhammad que você é meu mensageiro e vou revelar a sua palavra, não há mais nada para alterar naquela palavra. Então, se formos a ver as características principais dos direitos humanos no Islã, vamos encontrar a primeira característica é aquilo que se chama de inalterabilidade. O que é inalterabilidade, mais ou menos? O que foi direito humano no tempo em que se revelou o Alcorão, continua a ser direito humano para todos os tempos do futuro, até a vida humana acabar aqui na Terra. Inalterabilidade. Não se altera. Hoje podemos ouvir falar que os grandes membros da ONU estão reunidos, sei lá, na França, para rever os direitos. Por que vai se rever? Porque alguma coisa não está bem. Na lei de Deus, aquilo que ele concedeu como direito não se altera mais até o fim desta vida mundana. Inalterabilidade. A segunda característica é abrangência e compatibilidade. O que significa? Eu estou a tentar rever essas distinções, em outras palavras.
Abrangência significa que os direitos humanos que Allah estabeleceu no Islã é para todo ser humano, não há raça, não há classe social, não há uma certa nação, um certo país que está tão desenvolvido que não precisa dessas leis. A prova concreta disso é que nos países que nós achamos que são muito desenvolvidos, são estudiosos, se você for a ver o que acontece lá, é como se fosse na selva. Criminalidade, todo tipo de moralidade começa de lá, até porque nós aprendemos com eles. Você sabe disso, né? Há muita coisa que a gente não sabe fazer aqui, ou não sabia, aprendemos com eles, coisas sujas. Se a linguagem não for muito terrível, né? Coisas imorais. Então não existe nenhum país, não existe nenhuma civilização que está no topo ao ponto de não precisar dos direitos estabelecidos no Islã. Só que muitos não descobriram. E quando descobrem, você vê qual é a força que a pessoa tem no Islã. Os nossos irmãos muçulmanos que se tornaram muçulmanos, os chamam revertidos, né? Sim, os revertidos ao Islã, quando descobrem essa riqueza que o Islã tem em relação aos direitos humanos, eles ficam assim, mas como é que nós nos achamos tão estudiosos e não sabemos que o Alcorão dá mais direito ao ser humano do que nós? Mas quem diz isso aí é aquele que Allah lhe deu o nema de ver as coisas na verdade. Por quê? Porque Allah já deixou claro, no princípio do Alcorão, Allah deixou muito bem claro quando ele diz A'udhu billahi minash shaitani rajim وإذا قيل لهم أو como é que é وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Quando se fala para essas pessoas que se acham civilizadas, que vocês estão a estragar esta terra, dizem não, não estamos a estragar, nós estamos a melhorar, estamos a criar condições para o bem-estar. E Allah diz o quê? ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Allah está a dizer, cuidado, esses que parecem civilizados é que estragam a terra, só que eles não percebem. Até que chegam a perceber é tarde. E essas minhas palavras, eu acredito, se foram ouvidas por alguém que está, por exemplo, academicamente educado, aquele maluco está a dizer o que é ali? Com quem está sentado? Mas se Allah abrir o peito dele para o Islã e começar a ver o que é que Deus disse para nós, aí vai descobrir que afinal estava atrasado. O Islã é assim, quer dizer, é como alguém que está na escuridão por muito tempo, chega um momento em que pensa que consegue ver tudo. Na escuridão, você experimenta fechar a porta no seu quarto, apagar a lâmpada, amanhecer, não sair de lá, ali fica escuro. Só que você começa a se adaptar, porque já está ali muito tempo. Se abrir a porta, entrar alguém, a pessoa não vai lhe ver, porque ele sai da luz. A pessoa não vai lhe ver até que fica um tempo, estás aqui, eu pensei que ninguém estava. E se você sair naquele instante para fora, na claridade, você terá que sofrer primeiro para se enquadrar. O Islã é assim, ilumina as coisas, mas não são todos que vão conseguir enxergar na hora. Eu estava a dizer que o Islã é abrangente e é compatível para todas as sociedades. Por mais que as pessoas se acham que não, nós temos uma civilização, temos uma legislação, uma lei que está no topo, não precisamos de coisas atrasadas do tipo o islamismo do século VII. Não, é porque eles ainda estão a dormir. No dia que descobriram, não saberem, subhanallah, nós estivemos atrás. Por isso Allah diz, no dia de Qiyamah, haverá uma troca de balança. Os que estavam em cima estarão embaixo, embaixo estarão em cima. Quem são os referidos? São pessoas que vivem aqui pensando que já estão no auge ou no topo da civilização, quando na verdade eram animais selvagens. Por isso Allah diz, há pessoas que são como animais e são mais perdidos que animais, porque animal, se você buzinar, ele foge da estrada. Há pessoas que ouvem, não querem ouvir, mas já perceberam e mesmo assim, porque se acha que já está completo. Então, os direitos humanos estabelecidos no Islã são abrangentes e são compatíveis para todas as sociedades até o dia de Qiyamah. A terceira característica é que são perfeitos. Perfeito significa que ajustam-se na vida de qualquer ser humano e não são substituíveis. Percebam bem, aquilo que Allah traçou como direito humano, as pessoas podem elaborar outro direito, mas nunca vai substituir o que Deus disse. Não vai, por quê?
simplesmente porque huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah já vos conhece quando vocês estavam ainda estatelados na terra antes de nascerem, e já vos conhece quando vocês estavam em forma de embriões nas barrigas de vossas mães. Então ele conhece qual é a lei que merece para o ser humano. Por isso o grande problema que as pessoas têm em relação aos muçulmanos é que os muçulmanos estão apegados e têm toda a certeza que lei de Deus não pode substituir-se por lei humana. Você não se conhece ao ponto de elaborar uma lei para você mesmo, nem para seu colega, nem para seu igual. Quem deve elaborar a lei é aquele que nos conhece. Em outras palavras, nenhum carro pode se conduzir e manter na estrada se não tiver uma mão atrás. Ou alguém está a conduzir, ou alguém está a controlar a distância. Mas sozinho não vai. Então o ser humano não se guia por si. Por isso nós sempre temos que ter em conta aquela passagem do Surat Al-Layl: Inna alayna lal-huda. Allah subhanahu wa ta'ala diz que é nossa obrigação orientar o ser humano. Se deixarmos o ser humano por si, mesmo quando se acha civilizado, vai se destruir. Por isso eu estava a comentar numa das aulas passadas, talvez foi semana passada, quando eu disse que as pessoas que dizem que a lei islâmica é rude, é selvagem, não é humana, essas pessoas estão a defender seus interesses, não estão a defender seus sentimentos, porque sentimento humano é o mesmo. Se a lei de Deus diz assim: aquela mulher ou aquele homem que adulterar, um homem casado ou mulher casada que adulterar, que fizer ziná, devem apedrejar a pessoa até morrer. E aí você vem dizer: mas que lei é essa? Nós estamos no século XXI. O século XXI transformou-se em ídolo. As pessoas adoram o século XXI agora, sabiam disso, né? Pequena coisa, estamos no século XXI. Quer dizer, século XXI as pessoas já andam de cabeça. O que é que mudou com as pessoas? Só tecnologia. Então você diz: não, essas leis são rudes. Tá bem, vamos sair do século XXI, vamos voltar no sentimento humano. O que é que você gostaria de ver a ser feito o homem que você encontrou com sua esposa na cama? Como pessoa, qual é a sua vontade, qual é o seu descanso? Ele ser julgado, fica preso ou paga, como é que chama? Caução, fica livre para amanhã lhe encontrar, andar numa boa na rua. O que acontece consigo? Você se transforma em um grande inimigo e pode correr a fazer a justiça com as suas próprias mãos, se a lei não fizer o que merece. O que você sente quando vê a pessoa que você tem certeza que matou seu filho, ela estando viva? No fundo mesmo, esses que elaboraram a lei sabem que aquele merece morrer. E de que maneira? Tem que ser uma maneira de morte que os outros que pensam em fazer aquilo não façam. Mas aí mesmo vendo isso, eles dizem: não, essa lei é demais. Sabe por quê? Porque eles são os primeiros a fazer isso. Eles sabem que se nós aprovarmos esta lei, seremos os primeiros a ser mortos. Não, porque o sentimento não existe. Estão atrás dos seus interesses. Então nós vamos falar disso. Eu só estou a dar alguns detalhes, só de um cheirinho, né? À frente, inshallah, vamos ver os detalhes de tudo isso. Então, os direitos humanos estabelecidos no Islã são perfeitos, porque aquilo que Deus decidiu que quem fizer isto, façam isto, é isso que o ser humano quer, lá no fundo. Quando o profeta disse que o trabalhador que você contrata, no dia X eu lhe pago, ou vamos supor que não seja de salário mensal, senhor, faz-me lá este trabalho aqui, assim que acabar, liga para mim e venho lhe pagar. O profeta disse o quê? Disse: pague ao trabalhador quando acaba de fazer o seu trabalho, antes do seu suor secar. Esse é o direito que o empregado ou o trabalhador tem em relação ao seu patrão, está? Tudo bem. Quem falou isso foi o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que já não existe. Você como ser humano, o que é que você sente quando acaba e logo recebe? Satisfação. O contrário, quando você acaba de trabalhar e o senhor prometeu 12 horas de lhe pagar e já são 21. Você ali com o trabalho acabado e ele vai passear uma boa. O que é que você sente? Transforma a sua vontade em rancor.
Se calhar a próxima vez que ele me chamar, eu não vou atender. Não vou fazer mais trabalho para ele. Então, os direitos humanos estabelecidos no Islã vão ao encontro do sentido real do ser humano. Aquilo que o ser humano gostaria de ver é o que o direito de Deus dá, porque Deus conhece o ser humano. Mas quando Deus sente aquele senhor, porque somos chamados magistrados, somos intelectuais da nação, somos sei lá o quê, e fazemos lei, nós só vamos fazer aquilo que nós queremos. Não vamos fazer o que o outro quer. Acredita isso? Exemplo, esses que traçam leis, desde quando disseram não? O nosso salário tem que ser igual ao salário... ao salário de quem, mais ou menos? Tem que ser igual ao salário de um cidadão normal. Já falaram isso alguma vez? Na lei de Deus, o guarda que recebe miséria ali, se formos a ver a importância e o risco que ele corre ali durante a noite, nesse tempo de criminalidade, ele devia ter o mesmo salário. Humanamente falando, e a Jamal estamos juntos, tinha que ter o mesmo salário do médico. Porque o médico, quando procura salvar vidas, o guarda está a guardar vidas. Qual é a diferença entre salvar e guardar? O guarda está a guardar vidas e bens. O médico está a salvar vidas. Então, pela importância, tinham que ter o mesmo salário. Mas eles vão dizer que são fanáticos muçulmanos. Não, pela importância. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala não vai olhar você no dia de Qiyamah, se era chefe, se era dirigente, vai olhar o que você fez. Se você, hoje, à noite, levantar e fazer 2 rakats de tahajjud e o chefe continuar a dormir, naquele dia quem tem thawab é você, não é o chefe. A lei de Deus é essa, pagar pela importância, pelo esforço, não pela classe, porque há muitos que têm classes altas, não sabem nada. Agora, se formos a dar cada um conforme a sua classe, você há de ver, há de ver todos os salários vão ser para burros. Agora vai me dizer que a lei de Deus, a lei do ser humano, não, o ser humano só vai favorecer assim. Tá bem, mas esta cláusula aqui, como é que deve ser? Estão entre eles ali. É só dar exemplo de guarda. O assunto é o mesmo. O quê? Vida. Salvar vidas, guardar vidas. O guarda, você não sabe que ele, quando está ali embaixo, pensa muita coisa. Que se ele for a praticar, você não vai chamar mais guarda. Todo segurança tem pensamentos que se você fosse a entrar lá na mente dele, você ia dizer, para poder ir dormir ou eu fico aqui. Porque ele começa a pensar, quer dizer, eu estou aqui. Agora, não ser alguém que está aí a dormir com a mulher, abraçados numa boa, este frio todo para mim, e eles lá com seus aquecedores, a temperatura está bem moderada. Aparecem gatunos aqui para tirar a minha cabeça e eles só vêm espreitar com a mesma cabeça. O que é que há aí quando eles estão a morrer? Se ele for a pensar essas coisas todas, você pensa que há de encontrar aqui? Não quero chegar longe, não quero favorecer ninguém, senão vão dizer, esse deve ser amigo dos guardas. Mas a questão não é essa. A questão é que o perigo que ele está a correr ali, por causa de você estar a dormir lá, e depois vem lhe pagar quanto? Saber que se roubar alguma coisa será o primeiro dos suspeitos, mas aquele guarda não sabe nada. Por isso o Islã veio amenizar a coisa, tratar bem os seus subordinados, para além daquele sofrimento, eles terem um bom trato a partir da sua boca. Eu não consigo pagar, ninguém consegue pagar o trabalho do outro. É mentira isso. Tudo bem, irmãos, eu estava só a apresentar algumas coisas importantes. E devemos saber que esta responsabilidade de fazer chegar esses direitos humanos estabelecidos no Islã cabe a nós. Nós é que lemos o Alcorão. Nós de todas as classes, os estudantes, fazerem chegar aos seus amigos, colegas de escola, os trabalhadores também fazerem chegar isso, que o Islã é assim, é assim, é assim, porque na verdade nós fomos escolhidos como o melhor povo. Quando eu falo assim, qualquer muçulmano que fala isso é visto como é que chama?
Estou a esquecer esse nome. Mais ou menos é favoritismo, não está a se favorecer. Os muçulmanos são muito orgulhosos, dizem que todas as religiões não estão bem, só eles é que estão. Sabe? As pessoas não sabem distinguir entre Islã e muçulmano. O muçulmano é uma pessoa que segue o Islã. O Islã é uma lei de Deus. O Islã está certo, não há dúvida. Só que pode encontrar muçulmanos que não estão certos. Quando a gente diz que Islã é a religião certa, estamos a falar das palavras de Deus, ensinamento do profeta Muhammad a.s. Não estamos a falar do nosso comportamento, porque o nosso comportamento às vezes pode saltar os limites. Por isso eu costumo aconselhar pessoas que não entendem o Islã, que se você quer implementar o Islã, vai ver o Islã escrito, não vai ver o Islã praticado. Muitos não praticam bem. O que está escrito no Alcorão, se você for a fazer para outro, você terá o paraíso, não há dúvida. Mas se você se basear em pessoas, vai encontrar monstros dentro da mesquita e vai pensar que o Islã é assim. Então, quando eu falo assim, estou a dizer que temos essa responsabilidade porque as pessoas não sabem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas". O melhor povo que surgiu aqui na terra é o povo de Muhammad, alayhi salatu wassalam. As pessoas não sabem. Até que Allah abra o peito dessas pessoas e você faça chegar a mensagem e eles percebam, começam a descobrir. Eu já conversei com muitas pessoas que não eram muçulmanas. Muitas pessoas que não eram muçulmanas. Até uma delas, sabe o que é que me disse? Subhanallah. Disse, sabe, eu pensava que aqui na terra todos estamos certos, cada um do seu jeito, e que Deus não tem nada a ver com esse, está errado. Todos. Eu vivia a pensar nisso seriamente, para dizer que tudo que eu vinha fazer estava na lista do correto. E agora como é que você vê? Agora estou a ver a escuridão atrás onde eu saio. Como é que você vê essa escuridão? Diz, era uma mulher que me falou isso. Disse, sabe, quando passa uma mulher mal vestida, com saia curta, eu começo a me perguntar, eu pus aquilo? Ela começa a se perguntar se pôs aquilo. Mas quando ela escuta som de música, coisas de baladas ali, dança de um lado para o outro, ela começa a perguntar, mas eu ficava aí mesmo. Mas na verdade ficava lá. A diferença qual é? Allah tirou a cortina que lhe tapava, está a ver agora com outra visão. Então, enquanto a pessoa não perceber isso, vai dizer, muçulmanos são orgulhosos, eles são otimistas demais, acham que a sua religião é mais certa. É verdade que é certa, só que você ainda não percebeu. Uma vez que até os próprios muçulmanos existe um grupo grande de pessoas que não sabem o que é Islã. O que é que vai ser de uma pessoa que não é muçulmana? Existem muçulmanos que até agora não sabem o que é que se trata. Estão aqui na mesquita, aqui, entre parênteses, não é mesmo aqui. Não, é que não quero que vocês percebam mais. Eles chegam na mesquita, mas não sabem por que vão à mesquita. Acreditem nisso. E esse tipo de pessoas, mesmo no tempo do profeta Muhammad, existia. Havia um moço que sempre vinha à mesquita. O profeta um dia disse, sabe, eu acho que esse não sabe o que estamos a tratar. Ele não sabe qual é o objetivo do Islã. Ele só vem aqui, talvez só por ânimo. E hoje estamos cheios desses muçulmanos. O que você acha de um muçulmano que não gosta de ser chamado cristão, mas ele não faz salat? Muçulmano que não faz salat, e você diz, você é cristão, ele fica zangado. Você já entende que tipo de muçulmano é esse? Não são desses que não sabem o que se trata aqui? O hadith diz assim, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. A diferença entre nós e pessoas não muçulmanas é o salat. Quem deixar o salat já não é muçulmano. Este senhor não faz salat, mas você lhe chamar de cristão, la hawla la quwwata illa billah. Se ele puder, manda você para o inferno. Mas o senhor está a zangar o quê? Porque não sabe o que o Islã está a tratar. Muçulmanos que só pensam que Islã é só salat e jejum, não sabem que Islã é toda a vida. Em casa há Islã, na rua, no trabalho, no passeio, tudo é Islã. Ainda não percebem o que é que se trata. Então é nossa missão transmitir essa mensagem e é o que vamos tentar fazer, inshallah, porque nós estamos cientes que todo ser humano, seja qual for o seu nível educacional, seu nível social, na sociedade, né? Todo ser humano é servo de um único Deus. Mesmo aqueles que não querem aceitar, são servos de um único Deus. Temos essa certeza.
E temos a certeza também que só Deus pode orientar a humanidade. Não é a humanidade orientar-se por si. Por isso Allah diz, nós fizemos chegar a palavra da orientação à humanidade. O ser humano, se Allah não enviasse anjos para entregar a mensagem aos profetas, se fôssemos a procurar a Deus por nosso esforço, até agora não teríamos encontrado nenhuma orientação. Foi o próprio Deus que orienta o ser humano. Então nós temos a certeza que ninguém vai orientar a humanidade mais do que Deus orienta. E temos também essa certeza que a nossa religião é a mais certa, embora isso não é bem-vindo para os que não são muçulmanos, mas a verdade é essa. Quando Allah diz Inna ad-dina inda Allah al-Islam, perante Deus, o sistema religioso que chega diretamente para ele é o Islã. E nós falamos do Islã a partir dos primeiros profetas, no sentido de que Islã é entregar-se à lei de Deus. Então, outros não percebem assim, mas nós temos que ter a certeza que nós estamos a seguir a religião certa, embora sejamos, na nossa maioria, pessoas desviadas dentro do próprio Islã. Porque quando se fala de perdição, perder-se não é só ser de outra religião. Perder-se é estar no Islã e não saber em que ponto você está a andar. Quando se diz que o Alcorão proibiu isso, você fica zangado. Então você está perdido, porque um perdido não conhece seu paradeiro. Você liga para ele, senhor, já chegou? Sim, já cheguei. Mas agora está onde? Estou aqui na estrada. Mas estrada, toda a cidade está cheia de estradas. Diz lá onde é que está, estou aqui em frente de um carro. Toda a cidade está cheia de carros. Mas onde é que está? Estou aqui escrito Avenida X. Essa avenida é longa, porque ele não tem orientação certa. Uma pessoa com orientação certa diz, estou aqui numa loja escrita X, ao lado está isto, em frente está isto. Você dá a localização exata à pessoa que está ali a procurar. E são poucos muçulmanos que conseguem identificar o seu lugar no Islã. Que eu sou muçulmano, não sou sheikh, mas sou muçulmano que tem a obrigação de transmitir aquilo que sabe conforme o Alcorão e a Sunna. Eu sou muçulmano, estou num ambiente não muçulmano, a minha maneira deve ser assim, 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 assim. É difícil encontrar pessoas assim. Você encontra pessoas que só sabem dizer que eu sou muçulmano, independentemente de saber explicar o que é o Islã. Ah, mas essa vossa religião como é que é, pá? Eu ouvi que vocês matam-se por uma pequena chatice, depois explodem. É assim mesmo. Assim você não vai explodir agora. Eu disse, não. É assim, sabe? Ali na religião islâmica há uma coisa. Você só diz que há uma coisa. De muita coisa que existe, há uma coisa. Uma coisa assim. Qual é essa? Deus não tem problema com essa coisa de fazer oração ou não oração. Só que você não pode esquecer dele. Muçulmano a explicar o Islã para pessoas não muçulmanas. Aqui é aquela questão de fazer salat 5 vezes. Aquilo ali é quando você está em casa, não está ocupado. Só desde que você não se esqueça de Deus. Esse tipo de muçulmanos que nós temos. Que Allah nos encaminhe. Então temos uma grande missão a todos nós muçulmanos. E a nossa esperança é maior, inshallah, na medida em que aos poucos vamos transmitindo e também vamos fazer chegar aos outros. Então, nós vamos falar dos direitos humanos. Só hoje, me permitam, em poucos minutos, já sei que o tempo já está a coisa. Um dos primeiros direitos humanos no Islã é você saber que tem direitos. Um dos primeiros direitos humanos no Islã é você, cada pessoa, saber que tem direitos. Há pessoa que vive aqui e não sabe que tem direitos. Tudo que aconteça como acontecer, para ele já aconteceu, acabou. Você tem que saber que tem direitos, tem que saber que eu não posso fazer certas coisas para o outro e as pessoas não podem fazer certas coisas para mim. Você deve viver sabendo isso. É um dos primeiros direitos que o Islã estabeleceu. E só para dar exemplo, que no Islã não só são direitos humanos, todas as coisas no Islã têm seu direito. Por isso nós ouvimos falar de direito do caminho, ouvimos falar até dos direitos dos animais, ouvimos falar dos direitos do nosso corpo. O próprio nosso corpo tem direito sobre você. É necessário que você cuide do seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, no dia de que amanhã ele vai pedir contas a Allah. Ya Rabbi, você me entregou a este ser, a esta criatura aqui, que não cuidou nada de mim. Sim, esse senhor me encheu de fumo por fumar, cigarro, essas coisas. O corpo vai reclamar, até o corpo.
Se o seu próprio corpo vai lhe queixar perante Allah, o que o outro vai dizer sobre você se você já saltou limites? Então são essas coisas que nós devemos saber. É sua obrigação cuidar daquilo que Deus lhe deu. Essa alma que vive aqui no corpo não quer chatices, lá não quer encontrar fumo, não quer encontrar cocaína, nem coisas podres. Então é sua obrigação cuidar. Na medida em que você começa a ingerir coisas que vão prejudicar o seu corpo e vão criar aflição para a própria alma, você está a criar condições para ser responsável no dia de que ama. Você já imaginou caminho ter direito? A gente pisa, passa, mas tem direito. Qual é o direito? São muitos. Já ouvimos no hadith isso. Você está a caminhar, tem que ter a certeza. Se você encontrar alguma coisa que prejudica pessoas, como garrafas quebradas ou cascas de banana, quando você apanha aquela casca, deita fora. Você cumpriu com duas coisas. Deu o direito ao caminho, porque um dos direitos do caminho é estar limpo. O caminho deve estar limpo. Não interessa quem sujou. Se você vem à frente, tem que tirar. Mas agora isso quem assumiu é o Conselho Municipal, né? Agora é com eles. Só que não significa que você apanha uma coisa, tira, tem que esperar. Ou apanha uma coisa quebrada, esperar o Conselho Municipal. É nossa obrigação, por exemplo, encontrar um cão morto pela estrada, tirar sem esperar o Conselho Municipal. Então já beneficiou o caminho e já beneficiou as pessoas que podiam ser prejudicadas por aquilo. Tudo isso vamos ver, inshallah, dentro do Islã, se Allah nos permitir, inshallah. Rogamos a Allah Tabaraka wa Ta'ala que nos beneficie com essas palavras e sejamos merecedores delas. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin.